Família, se liga no papo. Eu não sei se o Vasco tá afim, mas que a galera do grupo tá deixando a gente sonhar com a classificação na Copa Sul-Americana, isso tá. Bom dia, família! No momento que estou gravando esse vídeo, 2h30 da manhã, bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, uma resenha bem rápida, né, pra gente trocar uma ideia aqui sobre esse resultado. Barracas acabou empatando com o Audax no finalzinho, o Audax empatou. A gente vai trocar uma ideia aqui também sobre o Avelar, que pode ser utilizado no jogo de quinta-feira, e falar também sobre Renato, jogadores, elenco. Até tirando uma situação, uma matéria do GE, que eu quero repercutir aqui com vocês, eu estava acompanhando também, assim, cara, os 20 minutos finais, Cruzeiro e Boca, né? Um contexto muito parecido, né, com o do Vasco em relação ao Corinthians. Não, beleza, o Corinthians estava jogando em casa e o Cruzeiro, no caso o Vasco, jogando fora e o Cruzeiro em casa. Eu digo parecido porque o Cruzeiro estava com um homem a mais. E aí aconteceu algumas coisas ali pra gente trocar uma ideia também. Então chega aí que tem resenha nessa quarta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Não esquece também da moral aqui, da parceria, na verdade, moral, já falei, Thiagão, da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar em um desses sites? Pelo amor de Deus, Marino e Nestroça, Brenner, Tietê, clica aqui em um dos nossos links, você vai ser direcionado para o meu produto, mas você vai lá na barra de pesquisa, digita a parada que você quer sem pagar R$1 a mais, vai estar fortalecendo o trabalho do Thiago. Família, vamos lá, não consegui acompanhar a partida, mas parece até uma coisa, mano, verdade, família, verdade, eu botei no jogo, né, minha filha deu uma distraída aqui, tava brincando com ela, aí peguei o controle aqui de fininho, pá, né, Audax, Barracas e Audax. Eu botei no jogo 10 segundos, gol do Audax. Falei assim, não é possível, cara, eu sou iluminado. Que é isso, cara? Melhor resultado possível. Eu botei no... Tô falando sério. Botei no jogo, gol do Audax. Então assim, família, foi o melhor resultado, né? Porque dessa forma o Audax chegou a 4, né? O Barracas 3. E o Vasco pode até assumir a segunda colocação, né? Vencendo o Olímpio. Então assim, um excelente resultado. Claro, agora a gente fazia a nossa parte, que não vai ser fácil, né, família? Eu estava vendo em outros sites e páginas que cobrem, né, o futebol paraguaio, o Vitamina Santos, ele pode poupar 6 jogadores, né? Porque ele está visando o próximo confronto do Campeonato Paraguaio para não dar sopa pro azar, né? E garantir logo esse título. Então deixa eu ver aqui, família, o próximo adversário do Vasco na Copa Sul-Americana. Eu sei que é o Olímpia amanhã, né? Depois é o Audax fora. Interessante, né? Interessante isso aqui, família. Então a gente poderia chegar a 4 pontos e aí, confronto direto na próxima rodada. O próximo jogo contra o Audax. Audax 4, Vasco 4. E aí, pega pra capar. É isso aí. Então, assim, nesse sentido, família, eu penso dessa forma. Eu acho que o Vasco precisa vencer. O Vasco não é o único time, né, que não venceu no grupo. O Barracas tem 3 empates, né? Empatou em casa, 2 jogos em casa, empatou um jogo fora contra o Olímpia, mas o Vasco precisa vencer, né? Até pro grupo, pros jogadores também tem um gostinho. Opa, vamos lá ele, né, brigar por essa competição, chegar longe nessa competição que é muito importante, financeiramente falando, e para dar moral também, né? Eu sempre falo isso aqui com vocês, eu acho que o Vasco precisa disputar jogos decisivos, jogos importantes, né? A gente ficou um longo período sem disputar, gente. A gente foi disputar uma semifinal aí em 2024, depois uma final em 2025. Então a gente tem que chegar, oitavas, quartas, tem que chegar também na Copa Sul-Americana. E eu concordo muito com o Garoni, até coloquei esse corte no nosso vídeo da parte da noite já, né? Ele falando que o time reserva do Vasco poderia sim ter conseguido os pontos, né? Tá numa situação melhor no grupo, concordo com ele. Agora, o Olímpia eu não conheço, né? A gente fala isso, o Garoni não, porque ele acompanha mais, né? Ele comenta aí vários jogos, não sei se ele já comentou o campeonato argentino e o chileno, então ele já tinha esse conhecimento dos dois times. Eu conheci ali, né? Tete a tete com o Vasco. Depois que tu conhece, tu fala assim, dá, tá ligado? Dá, mas não deu. Que infelizmente a gente deixou escapar a vitória lá, porque foi a ONG Matheus França, né? O Renato, o Vasco, o Admar, Pedrinho, o Felipe, eles querem recuperar o Matheus França, aí depois nem foi, tá vendo? Nem relacionou ele pro jogo. Não dá, gente. Não dá. Não, a torcida não é chata, cara. Não tem isso também. Não dá pra colocar só na conta da chatice, a torcida é isso. Não é. O cara não tá dando. Não
Não tava dando, entendeu? Aí foi uma estreia importante, estrear com o Matheus França. É brincadeira, né, família vascaína? Mas vamos lá, ó, seguindo aqui a nossa resenha pra gente focar na partida de amanhã. Informação aqui do Emerson Rocha, tá aí. Jovem lateral esquerdo Avelar pode ganhar chance no time do Vasco nesta quinta-feira contra o Olímpia, né, família? Por quê? Porque o cuiabano, ele é dúvida para o jogo de domingo, entendo eu. Esse jogo agora, cara, eu tenho quase certeza, né? Até tava vendo o Caio no SBT comentar, e ele falou, né, se o Renato for coerente, ele vai preservar, porque domingo é um clássico contra o Flamengo. Eu também concordo com ele. Então, nesse sentido, já que o cuiabano, ele é dúvida, então o Renato pode preservar o Piton para domingo e o Avelar, né, começar essa partida contra o Olímpia. A não ser, né, que o Renato olhe para o Piton e, né, uma questão ali de ritmo de jogo e coloque o Piton na quinta-feira. Me preocupa, cara. Eu não sei se o Piton precisa de ritmo. É um cansaço na alma, assim, que não tá normal. Cara, eu fiquei indignado. Às vezes a galera pensa que é brincadeira, né? Que o Thiagão fica fazendo cena aqui, cara, mas é porque eu não tô reagindo o jogo. Se eu reagir o jogo com vocês vão ver, cara. Quando o Ranieri ganhou a bola do Piton, o Ranieri veio lá de trás, mano. Ele ganha, empurra o Piton, tira o Piton pra merda, e o Piton vai puxar ele, agarra e dá uma falta pro Corinthians. Eu xinguei a alma, minha alma eu xinguei aqui, cara. Fala assim, não pode, gente, não pode ter essa fraqueza no corpo. Ainda mais pra ele, mano, entendeu? Ainda mais pra um cara que ficou te zoando, zoou as crianças, zoou os jogadores, zoou todo mundo, mano. E tu perde pro cara na dividida, tu perde no mano a mano, no corpo. Não dá, velho. Não dá. Então, sinceramente, eu não sei o que fazer aqui em relação ao Piton, porque vai pegar uma pedreira, né, no domingo. E eu gostei, perdão, e eu gostei muito do Avelar, cara. Eu achei uma partida muito honesta, muito boa mesmo contra o Barracas, tabelando, aparecendo, cabeça em pé. Até gravei um shorts no final do primeiro tempo, falando que ele é muito elegante jogando bola. E ele é mesmo, né? Todo posturado, cabeça em pé, pá, toca, passa. Gostei muito do Avelar. Vamos ver, né, o que o Renato vai optar para amanhã. E aí, família, pra gente finalizar aqui a nossa resenha com essa matéria aqui do GE, se liga só. Brenner não aproveita a chance como titular e Renato Gaúcho segue tentando definir ataque do Vasco. E a matéria destaca aqui, né, o trio de ataque que o Renato já utilizou em alguns jogos. 4 jogos, Andrés Gomes, David e Nuno Moreira. 3 jogos, Andrés Gomes, David e Rojas. 1 jogo, Inestrosa, David e Nuno Moreira. Isso aqui foi contra o Coritiba, né? E 1 jogo, Andrés Gomes, David e Brenner. Guarda esses 2 últimos aqui, pelo amor de Deus, não repita isso de jeito nenhum. Nossa senhora, isso é para testar o nosso coração. Repetisse principalmente esse último aqui com o Brenner de ponta direita. Então assim, família, você olha ali, realmente é complicado. Eu estava até trocando essa ideia com um amigo, Daniel, mandar um abraço para ele aqui. Ele tava falando, pô, Thiago, mas é complicado, irmão. O Renato mexe, o time, o jogador não responde, não convence e tal. Cara, então assim, eu até concordo com isso, sabe? Então você olha aqui o trio aqui, né, do ataque que o Vasco já utilizou nos jogos e você fala, poxa, ele testou o Marino, ele testou o Nuno. Nuno desaprendeu, velho. O que aconteceu com o Nuno, cara? É interessante que ele erra tudo que ele faz. Tudo que ele faz. E aí, quando ele acerta, acontece aquela pataquada toda, JP expulso, né? A fatiada que ele deu pro Mita e depois eu acho que ele sai no intervalo, né? E quando ele acerta, a arbitragem, né, faz o favor de anular o gol. Que foi um golaço, por sinal, né? Tipo Toni Kroos, né? Aquela chapada tirando da defesa. Então, assim, família, ele deu aqui as oportunidades e a coisa realmente não caminhou. Só que aí que tá. Aí eu tenho 2 pontos. Pegando o gancho ali do jogo do Cruzeiro que eu estava acompanhando, e eu vi muita gente falando isso, apesar das modificações, apesar do Renato, ter demorado, ter colocado o time errado, os jogadores precisam, né, fazer alguma coisa. E aí eu estava vendo o Cruzeiro jogar, e na mesma situação, né, diferente porque estava jogando em casa, com o apoio da torcida, tem isso, é claro, esse detalhe que é muito importante, e o Arthur Jorge foi colocando. Colocou o Bruno Rodrigues, colocou o Neisser, que acabou fazendo o gol, só que aí tem um detalhe muito importante. Isso faz a diferença, né? Pra gente dividir, né? Ter essa parcela de culpa aí. Você viu o gol? O gol é um passe de muita inteligência do Matheus Pereira, que só funciona porque o Caio Jorge também é muito inteligente. Uma combinação. Então falta isso, claro, ao Vasco, em alguns momentos, esse entendimento de aproximar, de tabela, de passar no ponto futuro, de fazer o facão receber essa bola. Se você, não sei se você já acompanhou o gol, se você vai ver aí, você vai entender o que eu tô falando. Matheus Pereira tá aqui, tá olhando, né, fazendo aquela visão, pá. Daqui a pouco o Caio Jorge dá a olhada para ele, né, dá a entender que vai fazer o facão, toma. O Caio Jorge bate cruzado e o Neisser vem fechando. Entendeu? Então sim, eu concordo que os jogadores também são responsáveis ali pelo vexame que o Vasco deu contra o Corinthians. Agora, eu acho que nesse jogo contra o Corinthians, o Renato ele vem fazendo algumas coisas, né? Não somente nesse jogo contra o Corinthians, tá? Ele vem repetindo alguns jogadores que aí fica difícil, tá? Aí fica difícil. Então eu entendo que os jogadores são responsáveis sim,
Só que o Renato também, família, ele foi patético. Pra não dizer outra coisa. Porque assim, não dá mais, cara. Não dá mais pro Tietchan jogar no Vasco, cara. Como titular, principalmente. Não dá mais. E eu tenho certeza, isso um amigo até concordou comigo, ele falou até que comentou em outro canal, tava vendo aqui os comentários. Eu tenho certeza, quanto mais a gente falar do Tietchan, mais ele vai colocar. Mas é isso, fica difícil. Porque o que eu entendo hoje, aqui ele testou, né? Testou o Marino, testou o Brenner, testou o Nuno. Então tá ficando poucas opções, né? É o Adson, é o Rojas trabalhando ali de meia esquerda e talvez dobrar com o Pumita, talvez o David pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes pelo lado direito, o Spinelli de centroavante. Então estão restando aqui poucas opções, tá? Mas assim, o que eu vejo, família, é que isso precisa ser testado, essas opções que faltam, mas a gente não pode se dar ao luxo de ter um jogador no nosso meio-campo que não cria, que não marca, que não corre, que não recompõe, que não faz nada, mano. Porque eu até acho que o Tietchan, quando consegue agregar a sua qualidade técnica, ele é importante. Eu estava lá, que ele fez o jogo fluir contra o Grêmio. Poxa, a gente vai falar que ele jogou mal até um determinado momento, quando ele teve suco contra o Curitiba? Não, pô, fez até um gol, um belo gol, por sinal. Só que são vários jogos, mano. Vários jogos que o Tietchan não faz nada. Nada. E aí você desloca o Rojas pra ficar, não deixa o cara na dele. E aí você começa a testar coisas absurdas na ponta direita. Então eu vejo assim, família, porque nesse recorte dos últimos jogos, São Paulo e Paysandu, o Renato teve 3 jogadores, já falei isso aqui, o Renato teve 3 jogadores que se destacaram nessas partidas: Adson, Spinelli e Pumita. Então, na minha cabeça, o treinador, ele precisa colocar a galera que está entregando em campo. Porque antes dessas partidas, estava uma merda. Quantas vezes eu cheguei aqui e falei, caramba, o banco do Vasco não contribui, o banco do Vasco não faz nada, todo mundo entra mal. E aí nesse recorte entrou uma galera ajudando, o Adson entrou muito bem, Pumita bem, o Spinelli, e aí no jogo contra o Corinthians ele não coloca. Então eu penso assim, família, tem sim a parcela dos jogadores, a qualidade, né, a personalidade, não ser frouxo, mas o nosso treinador eu acho que pecou demais. Agora, olhando para o jogo contra o Olímpia, eu estava até vendo aqui os 50 jogadores, né, que o Vasco tem para utilizar na Copa Sul-Americana. Como eu não conheço assim, né, alguns nomes ali da base, eu não sei se tem, com certeza tem, né, algum volante, mas eu não conheço, não sei se está pronto para jogar, se já treinou no profissional, porque o Vasco está sem volante ali, né, já que o JP ele está suspenso para essa partida. Não sei se o Renato vai optar por 3 zagueiros, e aí jogar com Cuesta, Freitas, Falcão, de repente puxar alguém ali para ser volante. Cara, eu não vejo ninguém assim dos jogadores que ele utiliza para fazer essa função junto com o Hugo Moura, cara. Ninguém tem esse perfil. Nuno não tem, Matheus França, Deus que me livre. Freitas, cara, será? Não, né? Freitas é muito duro, mano. Tudo durão, assim. Não sei se tem qualidade com a bola no pé. Não sei, cara. De repente o Freitas, cara. Acho que o Freitas já foi volante, cara. Vamos ver, família, vamos ver. Agora, no comando de ataque, vocês sabem a minha opinião. O Spinelli tem que jogar. Eu colocaria o Spinelli. Eu colocaria o David na esquerda, tá? Colocaria o David na esquerda e colocaria o João Vitor na direita. Esse seria meu time para encarar o Olímpia. Eu acho que o João Vitor tem que jogar. Eu acho que o Zuccarello tem que estar no banco, né? Tem que estar no banco. Moleque é diferente. Não estou falando que vai resolver, que vai, né? Mas você vê aí o sub-20 que ele está fazendo. Já viu os lances dele? Já viu os gols dele de canhota? Já viu as porradas de perna esquerda dele? Deus que me livre. Então, assim, já tem que estar ali no jogo contra o Olímpia para ser utilizado, porque é isso, tem recurso. Sabe bater de perna direita, sabe bater de perna esquerda. Acho que é um moleque também que tem que estar por ali, família. Tem que estar por ali. Repito, não estou falando que vai resolver, que vai fazer acontecer. Torcida tem que ter paciência. Mas se é para colocar um Brenner fora de posição, se é para colocar o Matheus França, que até hoje não sabe o que ele está fazendo aqui no Brasil, no Vasco, eu prefiro colocar a molecada. O Zuccarello ainda pro banco. O João Vitor seria a minha opção para jogar na frente. Para o Vasco ter um jogador, né, que se aproxima ali do condicionamento físico do Andrés Gomes. Agora, se vai render ou não, família, é outros 500, né? É outros 500, mas eu acho que ele tem personalidade para entregar, família. Não vai conseguir, de repente, na técnica. Renato falou isso, né? Não vai conseguir na técnica, mas vai ter disposição dentro de um controle, né? Para não ser expulso, vai ter disposição para nos ajudar. E eu acho que isso hoje, principalmente hoje em dia, é fundamental, família. Eu sei que a técnica é importante, mas para times assim que tem as suas limitações, como o time do Vasco, a parte física também ela é fundamental. Fechou? A resenha aqui, meio 22, né? É isso. Fui!